em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode celebrar Jesus? Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Oi, gente, eu sou o Michel. É gostoso demais, né? A gente está juntos para celebrar, para adorar ao Senhor. Obrigado ao time aí que nos conduz de maneira tão especial, tão profunda em adoração ao Senhor. E como é nítido que a gente pode sentir a presença de Deus no nosso meio, isso transborda o nosso coração. Queridos, quero saber quem está aqui pela primeira vez, quem é nosso convidado que está aqui. Alguém está aqui hoje pela primeira vez? Amém, glória a Deus. Você pode ficar de pé? Quem mais estiver aqui pela primeira vez, eu quero te convidar. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. São queridos irmãos nossos, eu já tive o privilégio de conhecê-los lá de Brasília e estão aqui nos visitando hoje. Eu vi que a Cida e o Joel estão ali, não é a primeira vez, mas comigo aqui é a primeira vez, eu acho, né, Cida? Glória a Deus também. É uma alegria, gente, receber cada um de vocês aqui para esse tempo de louvor, de adoração e de glorificar ao nome do Senhor. Queridos, estamos vivendo um tempo muito precioso, muito especial como Igreja de Jesus nessa terra. Deus tem nos dado o privilégio de ver o avanço do reino, e por isso, à medida que você vai vendo as coisas que estão acontecendo na vida da igreja, todos esses avisos, esses comunicados que o André trouxe, é porque, de fato, uma igreja que está se movendo na cidade. É uma igreja que está em movimento, não é uma igreja estática, porque nós não fomos chamados, queridos, para estarmos apenas aqui dentro, para sermos apenas, estar em comunhão nesse tempo que é tão gostoso, mas não, Jesus nos chamou para muito mais, para irmos além, para que nós possamos proclamar o reino de Deus, para que nós possamos anunciar as maravilhas do Senhor e tudo aquilo que nós temos desfrutado da vida com o Senhor. Muito mais pessoas podem e vão receber, vão poder ser alcançadas pelo poder de Jesus. E por isso, quando você olha para tudo isso que está acontecendo, a expansão, o pavilhão aqui do lado, tantas coisas que estão acontecendo, nós temos que celebrar, queridos, nós temos que nos alegrar. Nós não podemos, assim como discípulos de Jesus, essas coisas de ver o avanço do reino simplesmente não gerar nada em nós. Simplesmente a gente ficar ali assistindo só. Então eu quero te convidar para cada momento desse você se alegrar com aquilo que está acontecendo. É o reino de Deus que está avançando, não é uma obra nem minha, nem sua, nem de nenhum de nós, mas é o amor de Deus sendo espalhado por cada vez mais lugares, cada vez mais regiões, e isso é algo muito lindo, muito profundo. E hoje, inclusive, a palavra que eu quero repartir com você, ela vai falar um pouco acerca disso também, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele faz quando nós, de fato, nos dispomos. E eu não sei se você tem percebido isso, tem vivenciado isso, e qual é a sua experiência, se você já experimentou da manifestação do Senhor, além desse espaço, além desse lugar, desse prédio aqui, porque de fato a gente sabe que Deus ele não se limita a esse espaço, e Ele quer e vai continuar fazendo grandes coisas, à medida que eu e você nos colocamos diante dEle, à medida que eu e você nos entregamos e nos consagramos diante do Senhor, para que Ele cumpra aquilo que Ele quer cumprir. Por isso hoje o título dessa mensagem é o poder da presença de Jesus nas casas. E eu quero falar um pouquinho acerca disso, porque nós temos convidado você a cada vez mais a nós expandirmos o reino por meio das nossas casas, desses lugares que Deus tem nos dado, que são ambientes onde nós vivemos como família, onde nós desfrutamos de algo muito gostoso, mas também onde esse lugar, ele também é muito estratégico para o reino, para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que Ele pode fazer.
Então, eu quero conversar um pouquinho com você acerca disso, do poder que a presença de Jesus exerce dentro das nossas casas. Mudou alguma coisa aqui, ó. Uau! Que isso? Tá bom, vamos fazendo o teste aí, vamos deixando minha voz mais bonita também, né? Vai que faz milagre aí. Mas, enfim, falarmos hoje a respeito disso, do poder que a presença de Jesus exerce dentro das nossas casas, usando a vida de cada um de nós que somos discípulos dele. E de maneira bem específica hoje eu quero trabalhar com você a partir da vida do apóstolo Pedro e daquilo que ele viveu, e poder buscar perceber como nós podemos ser encorajados pelo que Deus pode realizar em nós e através de nós, pelo poder dEle, pelo poder do Espírito Santo. E a história que nós vamos hoje ler juntos está lá em Atos, capítulo 10, e nós vamos ir passando por esse capítulo, e você pode ir acompanhando. Atos dos Apóstolos, um livro que foi escrito por Lucas, o evangelista. Ele traz muitos relatos sobre a vida dos evangelistas, dos discípulos, o início da igreja de Jesus, como a igreja foi sendo formada, como aconteceu, e esse livro vai relatando muito disso, daquilo, de como os primeiros discípulos ali viviam, como a igreja foi sendo estabelecida na terra, também a perseguição que a igreja de Jesus sofreu naquele tempo, que desencadeou ali essa perseguição e uma dispersão de muitos discípulos de Jesus. E é lindo poder ver, se você tem a oportunidade, se quiser, de estudar o livro de Atos e poder ver o que Deus foi fazendo à medida que cada pessoa foi sendo dispersa para algum lugar. Eles não pararam de pregar, de anunciar Jesus. Isso foi lindo, ver tudo que Deus foi acontecendo. Então tem muita riqueza nesse livro de Atos, e você pode então estudar e poder ver um pouco mais daquilo que acontece. Mas ele também relata as diversas experiências vividas nas casas das pessoas, em alguns momentos, e o poder que a presença de Jesus exercia em cada um daqueles ambientes por meio da vida dos discípulos. E o capítulo 10, de Atos, ele começa falando sobre Cornélio. Cornélio era um centurião romano, e ele e a sua família eram pessoas tementes a Deus. Ele, então, naquele momento, ele recebe uma visão de Deus sobre um homem chamado Pedro, que deveria ser trazido até a sua casa, e ele, então, iria compartilhar algo que era da parte do próprio Deus sobre a vida dele, de sua família. E Cornélio, então, ele age rapidamente, e ele manda chamar Pedro, manda ir em busca de Pedro, a partir daquela direção que ele recebeu do Senhor, de como ele deveria fazer. E ele envia, então, homens com esse propósito de buscar Pedro, de encontrar Pedro aonde ele estava, para trazê-lo até a sua casa. E, por outro lado, Pedro também tem um momento diante do Senhor em que ele recebe uma visão, e nessa visão ele viu o céu aberto, ele viu um lençol grande ali, contendo quadrúpedes, répteis, aves, e aí uma voz que veio para ele e disse assim: Pedro, mate e coma. E aí Pedro, naquela visão, ele entra numa crise, porque ele diz: de modo algum, Senhor, jamais eu vou comer algo impuro, imundo. Então aquela mesma voz diz: não chama impuro aquilo que Deus purificou. E isso acontece ali. E quando Pedro estava refletindo sobre essa visão, sobre aquilo que foi trazido sobre ele, que o próprio Deus trouxe nessa visão, o Espírito então fala com ele. E aí eu quero ler com você ali Atos capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz assim: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Olha que especial, né? Eu acho que quem aqui não gostaria que o Senhor falasse dessa forma, assim, hein, Jonas? Falasse o que é para fazer, ia ser tão mais fácil, né?
Ei, beleza, mas aqui Pedro recebe isso então, porque Deus estava querendo trabalhar algumas coisas importantes nele, porque a gente vai ver também sobre a questão do contexto ali, daquilo que ele estava vivendo. E aqui Deus deixa claro que ele deveria ir com aqueles homens, porque ele, o próprio Deus, havia enviado aqueles homens. Então Pedro os recebe e segue com eles. Então, segue comigo o texto agora, a partir do versículo 23. Atos 10, 23. Diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram chamar, me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto ele traz muita riqueza em relação aos movimentos que Deus faz com o propósito de manifestar o seu poder, o poder da sua presença nas casas das pessoas e nas nossas casas. E eu quero hoje poder pensar sobre 4 aspectos importantíssimos da manifestação desse poder através da vida dos seus discípulos, através daquilo que Deus faz por meio da vida dos discípulos.
E o primeiro aspecto é que o poder da presença de Jesus nas casas, ele se manifestará quando discípulos dele compreendem que é ele quem está enviando. Então, queridos, quando homens e mulheres como eu e você compreendem de fato esse chamado e dizem, eis-me aqui, e vão no poder do Espírito Santo, certamente nós veremos esse poder se manifestando nos lugares por onde Deus nos levar, e nós seremos os privilegiados, aqueles que vão poder de fato experimentar, visualizar e celebrar os milagres e as maravilhas que Deus faz. E isso, nós vamos ir percebendo que isso não é um movimento humano, não é algo nosso, mas é Deus quem envia. O texto fala ali no versículo 19 e 20, que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, esses 3 homens estão procurando você, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Assim como o Senhor também é aquele que move as pessoas em quem Ele vai querer alcançar, em quem Ele quer tocar e realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque também a gente vai ver lá no versículo 24, diz, no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Essa compreensão de que é algo divino precisa estar consolidada em mim e em você. Aquilo que é do homem não engaja as pessoas nesse nível. Quando a gente vai ver que algo é do homem, não tem essa profundidade desse engajamento, dessa maneira. Quando eu olho para o que está acontecendo no meio da igreja, quando a gente vê o que Deus está fazendo nas nossas vidas, no nosso meio, onde pessoas têm se colocado à disposição, pessoas têm se entregue ao Senhor, alguns têm mudado de casa, alguns têm aberto mão de muitas coisas, mudado de casa, seja na mesma cidade ou em outras cidades também. E isso é lindo a gente ver, e o nosso coração vai se enchendo de alegria, de ver que, de fato, é um movimento que é o Senhor quem vai fazendo na vida dessas pessoas. E esses dias eu conversei com um irmão que ele disse para mim assim, eu percebi que ele entendeu tanto a profundidade disso, que ele disse, pastor, me fala aonde é um lugar estratégico, uma cidade estratégica que eu, quando me mudar, eu vou me mudar para esse lugar, para a gente poder iniciar uma reunião lá e a gente poder acolher pessoas nesse lugar. Então isso é sinal de que as pessoas vão entendendo, compreendendo que é o Senhor quem faz, e muitas pessoas a gente vê aqui no nosso meio se dedicando, disponibilizando horas da sua vida, semanas da sua vida, em prol do reino, inclusive buscando serem preparadas, treinadas para se tornarem discípulos multiplicadores do reino, para cumprir a missão de fazer discípulos, e isso é muito lindo, queridos. É muito lindo, e a gente pode ver, à medida que nós damos o passo, aquilo que o Senhor vai fazendo. E eu lembro que quando Deus trouxe sobre a Monte Serra essa visão de expansão, de multiplicação, ainda lá no aeroporto, esse olhar de avanço, eu lembro que aproximadamente umas 500 a 600 pessoas sinalizaram ali, eu quero me envolver com isso, eu quero abrir minha casa, eu quero liderar, eu quero ser preparado para isso. Enfim, colocaram ali, expressaram o seu desejo e colocaram a sua vida à disposição. E um movimento como esse só pode ser de Deus. Não tem como a gente dizer que esse é um movimento humano. Certamente não engajaria as pessoas dessa maneira, desse jeito, nesse nível. Nenhum homem consegue engajar pessoas dessa forma, dessa mesma maneira, de maneira que permaneça, que seja contínuo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3, que tudo o que Deus faz dura para sempre. Então é o que Ele faz. O que Ele faz permanece, o que é dele, o que é obra das mãos dele. E por isso, queridos, Deus é quem move os seus discípulos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê Pedro sendo movido pelo próprio Senhor. Ele recebeu aqueles homens e foi para uma casa desconhecida, para um lugar que ele não sabia onde era, para um lugar que inclusive contrariava aquilo que eram os costumes do seu povo, das leis do seu povo. Por isso é fato que foi Deus quem o enviou e tocou no coração dele.
Quando ele chega nessa casa, as pessoas já estavam ali esperando por ele. Imagina, isso também a gente vê que é um movimento do próprio Deus. Não foi algo que ele chegou ali, teve que sair, mas Deus também moveu as pessoas. Por isso eu quero te dizer, querido, quando você se dispõe ao Senhor, quando você se coloca diante dEle, Ele vai gerar oportunidades para que você testemunhe do amor dEle. Ele vai te dar oportunidades. O que acontece muitas vezes é que a gente não aproveita as oportunidades. Mas a gente precisa, porque à medida que a gente vai sendo impactado por esse poder, estava agora conversando com o Gerson aqui, semanalmente. O Gerson é um discípulo amado de Jesus aí, que chegou no nosso meio há pouco tempo, mas está ali, está fervendo. Ele disse para mim: pastor, eu quero falar para todo mundo que eu for encontrando aí. Aí ele disse: agora essa semana comecei uma atividade nova, né, Gerson? Ele disse: já falei para um tanto de gente, já tem gente querendo vir aí também, já quer levar lá para a célula, enfim. Então, é isso, gente. Esse movimento, quando a gente entende que é Deus nos chamando, que não é, eu vou para lá porque o pastor está dizendo que a gente tem que ir. Não, não é dessa maneira. Não é isso, não é comigo, com o André, com o Mauro, com qualquer um aqui. Mas é o Senhor. E a gente tem visto que à medida que as coisas vão acontecendo, que nós somos intencionais, o Senhor vai operando esses milagres, essas maravilhas, e a gente vai vendo Deus fazer grandes coisas, e Ele é quem vai continuar fazendo. Nós somos apenas mesmo, instrumentos nas mãos do Senhor, e que Ele usará para a glória dEle. Nós nos dispomos porque estamos sendo movidos pelo Senhor e porque cremos que Deus usa as nossas vidas, apesar de quem somos, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos desafios. Ele nos usa para alcançar vidas, pessoas, e pessoas que estão com o coração aberto, estão com o coração sedento, muitas vezes, esperando que a gente compartilhe o amor, que a gente compartilhe a palavra. E eu lembro, queridos, da primeira vez onde eu me dispus a abrir a nossa casa, né? Nós nos dispusemos, eu e a Carla, a abrir a nossa casa, a liderar uma célula. Isso aconteceu quando a gente ainda morava lá em Belo Horizonte. Isso foi algo que aconteceu lá na nossa jornada, mas eu tinha muitos medos, eu tinha dúvidas de como isso ia acontecer, se eu ia saber o que fazer, como eu vou lidar com isso. Vai chegar gente que eu não conheço, daqui a pouco vai me fazer pergunta que eu não sei responder. O que vai ser? Como é que vai ser isso? E aquilo me gerava medo, preocupação. E aí isso foi algo que ficou no meu coração. E se as pessoas trouxerem algum desafio, alguma coisa grande, como eu vou lidar, como eu vou fazer com isso? Então eram muitas dúvidas que ficavam na minha cabeça nesse tempo, mas eu lembro que Deus usou uma situação e Ele me constrangeu nesse sentido, porque eu participava ali de uma célula, e quando estava sendo convocado pessoas para se colocar à disposição, eu já tinha ali em torno dos meus 26 anos, olha, faz tempo, hein? Meus 26, faz 20 anos, olha aí. Mas eu lembro que eu já tinha vida com Deus, já tinha uma vida bem consolidada com o Senhor, porque tinha tido a oportunidade de nascer em um ambiente onde Jesus já era anunciado, proclamado, né? E isso foi sendo aperfeiçoado na minha vida também. E aquilo ali, naquele momento, mesmo diante de todo o cenário que eu já tinha vivido, eu vi que quando algo foi desafiado, teve um casal que levantou a mão, e eu olhei e disse: meu Deus do céu, eles têm 1 ano e pouco de conversão. Eu digo, e eles estão se colocando à disposição. E aquele casal ali, eles entenderam que tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que foi importante para eles, disseram: não, a gente quer abrir a nossa casa, a gente quer que as coisas aconteçam lá também, porque assim como a gente foi alcançado no momento, eu quero que outras pessoas possam alcançar. E aquele cara começou a falar comigo numa maturidade espiritual, e eu comecei a dar uma murchada ali, e disse: meu Deus do céu, o cara está aqui há 1 ano e pouco e já está com o coração disposto. E não tem a ver, eu achava que
Eu precisava ter muita coisa, muita ferramenta. É claro que tudo que a gente vai adquirindo de experiência com Jesus vai nos abençoando, vai nos ajudando, mas, queridos, o amor é o que precisa ser derramado, o amor que vem do Senhor. Então, quando a gente se dispõe a amar, quando a gente se dispõe a entregar a nossa vida, a gente vai vendo que isso é o que vai fazendo diferença, e naquele momento, então, diante daquele constrangimento, eu pude renunciar os medos, as incertezas, tudo isso, porque o Senhor falou comigo, e Ele me disse de forma muito clara: filho, o que te falta? Tu tem o meu Espírito, e não é na tua força, é no meu poder. O meu poder é que se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua limitação. Eu vou agir por meio da tua vida, mesmo com as tuas dificuldades, com as tuas preocupações. E aí, queridos, eu não consegui mais adiar, isso foi muito forte. E aí a gente, então, pôde vivenciar isso de uma maneira muito especial, e a gente se dispôs e viu grandes coisas que Deus fez e tem feito na nossa jornada. E assim como a visão que Deus deu a Pedro, a gente também pôde entender isso de Deus e pôde se render, e pessoas foram, então, viveram muitas coisas ali naquele ambiente da nossa casa. A gente teve a oportunidade de ver pessoas sendo curadas, sendo transformadas, sendo restauradas, e tudo isso para a glória do nome de Jesus, porque à medida que nós nos movemos na direção que Deus nos dá, certamente a gente vai ver grandes coisas acontecerem. O poder da presença de Jesus, ali quando Pedro se colocou à disposição, também se manifesta na minha e na sua casa. Hoje é um único movimento que nós precisamos fazer, Jesus, eu vou no teu poder, eu vou, claro, que passa por vivermos uma vida com o Senhor, uma vida de entrega, de rendição, de uma busca, e a gente vai poder ver as grandes coisas que o Senhor tem para fazer, aquilo que Ele tem para realizar. Assim como Pedro, quem nos conduz a ir é o Senhor, e eu creio que as pessoas já estão sendo também movidas por Ele a ouvir as mensagens através das nossas vidas e receber Jesus no seu coração. Foi lindo porque aqui mesmo, quando chegamos aqui em Novo Hamburgo, na nossa casa que é aqui em Novo Hamburgo, Deus foi atraindo pessoas, Ele foi movimentando, por meio de outros, por meio de situações foram acontecendo, pessoas foram chegando na nossa casa e sendo restauradas, e sendo, vivendo algo profundo com o Senhor, né, Grazi? Chegou lá também, e Deus tem feito grandes coisas na tua vida, convidados por outros, não foi por nós, mas esse é o movimento de todas as pessoas entendendo esse chamado do Senhor, e tem sido algo lindo. Por isso, queridos, é importante que cada um de nós possa pensar o que falta para nós compreendermos, o que falta para você compreender que esse chamado é para você também. Quais são os teus temores, quais são as tuas preocupações, o que faz com que muitas vezes você tenha alguma resistência de abrir a sua vida, de abrir a sua casa para que o amor de Jesus seja espalhado. O que impede você, não permita que nada, nem o medo, ou o comodismo, ou a preguiça, ou qualquer outra coisa, impeçam você de ver o Senhor agindo e manifestando o poder dEle dentro da sua própria casa. E foi tão lindo esse ano, a gente esteve em BH, né, amor? E poder ver esse casal, depois de muitos anos, eles agora, então, continuam com a casa aberta, continuam, hoje já são supervisores de células, e agora, há pouco tempo, o filho deles, adolescente, que naquela época nem existia, hoje o filho também está abrindo a casa para uma célula adolescente, então já tem 2 encontros na casa deles, e a gente se alegrou e celebrou muito de ver aquilo que Deus tem feito, e nós precisamos compreender esse movimento que é do Senhor, para que a gente possa ver e desfrutar do poder dele nas nossas casas. O segundo aspecto é que o poder da presença de Jesus nas casas, ele se manifestará também na vida daqueles que já são seus discípulos.
Ou seja, esse movimento que fazemos de ir, de ser usados por Deus, não vai abençoar apenas as outras pessoas, aqueles que serão alcançados pelo Senhor, aqueles que não conhecem Jesus, mas Deus, Ele age em nós, Ele fala conosco, Ele transforma a nossa vida, Ele muda áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser transformadas. Pedro foi enviado por Deus para partilhar a palavra, mas antes disso, Deus trabalhou no coração dele. Deus quebrou coisas internas, barreiras, preconceitos, tanto religiosas como culturais na vida dele, quebrou o orgulho e mostrou que Jesus quer salvar a todo aquele que confessa o seu nome. Pedro, diante da visão que Deus deu, ele disse que jamais faria algo que naquele tempo dele era considerado errado, impuro, mas Deus o advertiu. Lá no versículo 15, não chame impuro o que Deus purificou. No 20, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. É lindo ver a maneira como Deus faz, ao mesmo tempo que Ele nos usa, Ele não deixa de ministrar no nosso coração, de alinhar tudo aquilo que na nossa vida está fora do que Ele quer, do que Ele espera de nós. E para muitos de nós, viver o que Deus tem nos pedido é sobre essa questão de abrir casa, de amar as pessoas diferentes de nós, com realidades culturais, religiosas e financeiras distantes. Talvez seja um grande desafio para você. Talvez seja um grande desafio, como era para mim, mas certamente nesse movimento que é dele, eu e você seremos trabalhados em muitas outras coisas, e a gente vai ver o Senhor nos conduzindo. E é necessário que a gente esteja atento, com os nossos olhos bem abertos para o que o Senhor quer falar, para o que Ele quer revelar sobre a nossa vida, de maneira humilde, buscando ser ministrado pelo Senhor, porque Ele quer agir em nós, para que a gente possa falar também a partir daquilo que a gente vive com Ele, daquilo que a gente experimenta na jornada com Ele. Pedro se submeteu, ele foi conduzido pelo Senhor, da mesma forma que eu e você hoje somos chamados a isso, a viver isso. E em todo o tempo que a gente abriu a nossa casa ali, eu e a Carla, a gente achou que iria se dispor para liderar uma célula, para acolher as pessoas, com o propósito da gente ser usado, mas eu preciso dizer para vocês o quanto eu e a Carla somos ministrados nesse tempo, o quanto Deus tem mudado coisa na nossa história, na nossa vida, coisas que nós precisávamos ser trabalhados, assim como Pedro foi aqui, alguns paradigmas que precisavam ser quebrados, orgulho, várias coisas na nossa jornada que precisavam ser tratados pelo Senhor, e Deus tem tratado ao longo desse tempo. Deus tem feito coisas lindas em nós, e a nossa casa está sendo impactada desde aquele tempo. Deus tem moldado, transformado o nosso viver em cada oportunidade que Ele tem nos dado, e a gente tem crescido de fato. Até as nossas filhas hoje, para elas já é algo natural. A nossa casa é aberta, nossa casa está à disposição do reino de Deus. Agora mesmo, essa sexta, vamos acolher os adolescentes lá em casa. Já acolhemos os jovens também, e é dessa maneira que a gente tem entendido que tudo aquilo que nós temos precisa ser colocado à disposição do reino de Deus. Em todo o tempo que a gente abriu a casa, a gente foi vendo essas questões, e Deus nos deu o privilégio de receber pessoas muito, talvez, que a gente nunca teria um contato. Em alguns momentos, pessoas também muito diferentes de nós, pessoas diferentes nos mais variados aspectos, que talvez um relacionamento, se não fosse ali, não se aprofundaria dessa maneira. Assim como Deus também nos deu o privilégio, gente, de receber pessoas que fizeram escolhas na sua vida muito diferentes das nossas, escolhas que, inclusive, nós não concordamos, não faríamos, não teríamos, mas o amor de Jesus recebe as pessoas, acolhe as pessoas, e é esse amor que vai transformando. É a partir disso, quando nós acolhemos sem preconceito, sem julgamento as pessoas, a gente vai podendo acolher elas e mostrando o amor de Jesus que é sobre todos, que é derramado sobre todas as pessoas. A gente teve
a oportunidade, ao longo da jornada, de acolher uma pessoa que viveu uma boa parte da sua vida entregue à prostituição, e que, inclusive, foi presa. E aquilo ali, a gente percebeu Deus trabalhando em nós, pessoas também que viviam entregues à drogadição, também ali na nossa casa, alguns também com seus temperamentos extremamente diferentes de nós. Oi? E com isso, Deus foi nos permitindo jorrar amor sobre aquelas pessoas e quebrando coisas internas nossas também, e também com isso, pessoas, cada uma dessas pessoas foram se tornando amigos com vínculos que foram permanecendo ao longo desse tempo, e isso foi muito lindo. Mas eu lembro que quando a gente se deparou naquele primeiro tempo assim com desafios de pessoas com escolhas diferentes das nossas, a nossa preocupação também era como a célula vai receber essas pessoas, como eles vão lidar com isso. Mas foi lindo, gente, ver o amor de Deus sendo espalhado ali. A Carla pôde acompanhar uma moça que por muito tempo ficou usando tornozeleira eletrônica também, mas podendo falar do amor de Jesus. A pessoa se converteu, ela entregou a vida a Cristo e foi tendo sua vida também transformada. Então, muitas experiências que Deus foi gerando, coisas lindas, e que talvez, se a gente não compreendesse isso, não desse esses passos, muitas dessas coisas não aconteceriam na nossa vida. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor fará em nós e através de nós, e tudo que precisa ser moldado, forjado, trabalhado na nossa vida, Ele vai fazer. Por isso, cada um de nós precisa se colocar à disposição do Senhor. Quando a gente se dispõe, a gente tem em mente que nós seremos transformados, não pensando que só os outros necessitam, só os outros precisam, mas nós precisamos muito mais do poder de Deus agindo nas nossas vidas, nas nossas limitações e desafios. Pedro precisava ser trabalhado por Deus para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus estava chamando ele a viver. Se Deus não tivesse agido na vida de Pedro, talvez ele não teria cumprido aquela missão e teria tido dificuldade em tantas outras que depois ele certamente precisou viver. E por isso, querido, hoje, cada um de nós precisa pensar o que precisa ser transformado em nós pelo Senhor, para que Ele cumpra aquilo que Ele nos chama para viver e para fazer. A visão que Pedro teve foi de extrema importância para aquele momento, porque dessa forma Deus mostrou que as barreiras que haviam entre os judeus e os gentios estavam sendo quebradas. A visão que ele teve vai muito além da questão alimentar ou de rituais, mas ela traz uma compreensão de que a mensagem do Evangelho precisa ser expandida e proclamada também aos gentios, ou seja, a todos. Eles não deveriam ser desprezados e considerados impuros. Então, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, ele mesmo fala para aquelas muitas pessoas que estavam ali, que era contra a lei, de fato, fazer aquilo, mas ele traz junto a fala de que Deus havia mostrado que ele deveria fazer daquela forma. Queridos, o que Deus tem falado com você nesse tempo? O que você tem ouvido do Senhor? E o que você tem feito com isso? Certamente Pedro havia sido ministrado pelo Senhor e coisas na vida dele estavam sendo mudadas, paradigmas sendo quebrados, e eu creio que dessa forma Deus está nos chamando também, chamando eu e você a sairmos desses ambientes que são seguros para nós, para que a gente abra a nossa mente, para que a gente olhe para fora, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Jesus que opera por meio das nossas vidas, nas nossas casas. Por vezes, a gente se fecha no nosso mundo, naquilo que é a nossa realidade, por vezes só um ambiente onde só entra discípulos de Jesus ou pessoas que nós já conhecemos. E eu acredito que nesse tempo Deus esteja querendo abrir a nossa mente, querendo nos levar a outros lugares para que a gente possa gerar relacionamentos, a gente possa abrir o espaço para que novas pessoas possam se achegar e possam ser encontradas
pelo Senhor, se de fato Pedro não saísse do seu mundo, da sua história, aquilo não teria acontecido, a gente não teria visto esse milagre acontecendo. O que precisa ser mudado em você hoje? Que áreas da sua vida precisam ser transformadas pelo Senhor e quais as resistências talvez estejam ainda no seu coração e que têm atrapalhado o agir do Senhor? Deus quer agir por meio da minha e da sua vida. O terceiro aspecto é que o poder da presença de Jesus nas casas fará que pessoas recebam o Espírito Santo e sejam salvas. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O versículo 44 fala isso. Então, Deus deu uma visão a Pedro para que ele fosse até a casa daquele homem, porque ele queria alcançar aquelas pessoas. Quando ele chegou, Cornélio estava esperando e já tinha chamado parentes e amigos para que ouvissem aquilo que Pedro iria falar. Assim como Deus deu a Pedro uma visão, Ele tem dado a nós como igreja também essa visão de multiplicação e que eu creio, queridos, vai alcançar um grande número de pessoas. Muitas pessoas estarão sendo encontradas pelo Senhor, e aqui eu falo não necessariamente que estarão na Monte Serra, não é isso, nós não estamos trabalhando para que a Monte Serra cresça, o nome da Monte Serra é o que menos importa, mas é o reino de Deus, pessoas sendo alcançadas pelo Senhor, para que possam ter as suas vidas transformadas e possam dar continuidade também, e que possam também proclamar o reino para muitas outras pessoas. E eu vejo Deus agindo e movendo o coração de muitas pessoas no nosso meio, muitas pessoas sedentas e desejosas pelo Senhor. Talvez você também perceba pessoas que por ano relutaram, pessoas que por ano não se renderam e hoje têm sido chamadas diretamente pelo Senhor, e nós cremos que Deus vai continuar fazendo muitas coisas. À medida que nós nos dispomos, Deus fará através da minha e da sua vida. Enquanto nós estivermos falando no poder do nome de Jesus, eu creio que nós vamos ver, assim como Pedro viu ali, enquanto ele falava, o Espírito alcançava a vida e o coração daquelas pessoas. Essa obra é dele, essa obra não é nossa, não tem a ver comigo e com você. Parece simples, parece simplista a gente dizer, é só você se colocar à disposição, porque Deus vai fazer. Mas de fato é assim. Até porque se a gente colocar algo sobre nós, alguma responsabilidade em nós, nós vamos estar errando de maneira muito profunda. Porque se a missão dependesse, pelo menos da minha capacidade, certamente fracassaria. Certamente não veríamos o que temos visto, porque, de fato, é o Espírito quem gera, é o Espírito quem faz. Pedro obedeceu, ele anunciou a mensagem e viu Deus agindo de forma poderosa. E se cada um de nós seguir obedecendo ao Senhor, se cada um de nós cumprir aquilo que Deus determinou, nós vamos ver os milagres acontecendo, as maravilhas do Senhor acontecendo, e Ele só precisa do meu e do seu coração, rendido diante dEle e disposto para viver aquilo que Ele quer. O poder da presença de Jesus nas casas vai trazer cura, vai trazer libertação e vai trazer salvação. Pedro presenciou o Senhor salvando os gentios, e nós presenciaremos a salvação de pessoas nas nossas próprias casas. Citei a Grazi aqui, é tão lindo porque a Grazi foi alcançada o ano passado, 2025, né? Foi alcançado o ano passado. E agora ela se mudou, e a primeira coisa que ela disse para mim não foi a minha casa é bonita, minha casa tu pode ir lá, mas a primeira coisa que ela disse, minha casa já pode receber uma célula. Já pode receber o reino de Deus ali na casa dela, pessoas acolhendo. E, gente, celebra aí, então, celebra. Então é lindo, ninguém falou nada para ela, eu não cheguei e disse, vai aí, arruma uma outra casa, vai para tu abrir. Não, mas ela, à medida que ela foi sendo impactada pelo poder de Jesus, que atuou ali, dentro de uma casa,
e que foi dando passos, foi crescendo com o Senhor, agora também podendo abrir a sua própria casa. Mas tem um quarto e último aspecto, que é que o poder da presença de Jesus nas casas será celebrado e o Senhor será adorado pelos seus feitos. A notícia de que o Senhor estava fazendo chegou ao restante da igreja. Os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 11, Logo, passou ali o texto que nós terminamos de ler, agora o capítulo 11, o inicinho ali, mas isso inicialmente chegou de forma ruim para eles. A gente vai ver isso aqui. Eles criticaram Pedro por ter entrado na casa de gentios. Então Pedro foi lá e explicou para eles tudo o que tinha acontecido, como aquilo era um movimento do próprio Deus. Então, capítulo 11, versículo 1, diz assim: os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Diante disso, eles não se opuseram mais, eles celebraram a Deus. O texto diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Queridos, olha que importante isso que aconteceu ali, porque talvez também o seu coração possa em algum momento ter estado ou ainda está fechado e não compreendendo exatamente o que Deus está fazendo nesse tempo de multiplicação. A nossa visão, ela é limitada muitas vezes, e nesse caso, podemos ver isso em outros exemplos ali, porque não só o restante da igreja, mas o próprio Pedro, ele tinha uma visão limitada daquilo que Deus queria fazer, e o Senhor precisou intervir, trazendo sobre ele aquela visão, para revelar que era algo que era o próprio Deus que estava fazendo, e assim Pedro se permitiu. E nós, muitas vezes, diante dessa visão limitada que temos, podemos ter desafios também. Eu mesmo não era muito rápido em me engajar em algumas mudanças, em algumas coisas novas que o Senhor trazia, ficava ali refletindo se aquilo é de Deus de fato, mas às vezes ia além de só refletir isso. Houve momentos em que eu fiquei calculando tudo, se eu me envolveria ou não, o quanto isso vai dar de envolvimento, de trabalho, enfim. Sério, gente, eu tive esse tipo de pensamento. Mas isso aí vai dar um trabalho, a gente vai ter que se envolver. Mas realmente é isso, e Deus foi conduzindo. E a gente precisa sempre buscar compreender se aquilo que a gente está sendo conduzido é de fato de Deus, mas também precisamos estar atentos, para não perder o tempo que as coisas estão acontecendo. E nós temos visto, de fato, Deus nos chamar para esse tempo de multiplicação e de avançar o reino, mas é lindo quando a gente pode ver que, como Pedro foi ali e explicou, e trouxe, e contextualizou todos aqueles outros irmãos, e com isso eles foram também entendendo. E dessa mesma forma, a gente vai ajudando um ao outro, para que a gente possa ir compreendendo de fato, como vamos fazer, o que vamos fazer, o que Deus tem nos chamado a viver, e isso vai sendo muito lindo, porque a gente vai sendo construído de uma maneira que a gente vai podendo apresentar a nossa limitação, a gente vai poder apresentar os nossos desafios nesse sentido. Por vezes, para alguns pode ser difícil, pensar em expansão envolve a questão das pessoas ter que se mexer, as pessoas ter que abrir a casa, sair, por vezes, do conforto da sua casa, a gente ter que investir dinheiro em estrutura física, uma série de coisas. E que envolve isso, porque é o Senhor que está nos chamando. Pensa que Pedro, ele estava lá, ele estava bem, mas Jesus chamou ele para ir para outro lugar, para entrar num lugar desconhecido, um lugar que ele não sabia como era, onde ele teve que ainda enfrentar as questões daquela época, dos costumes ali.
Mas ele fez isso porque ele entendeu que era uma visão de Deus sobre a vida dele. E da mesma forma, tudo aquilo que a gente como igreja tem trazido é porque nós temos entendido Deus nos chamar para esse tempo. Nós cremos que a nossa vida ela vai muito além, muito, mas muito além do que eu só acordar, trabalhar, chegar em casa, dormir, ter recurso financeiro, enfim, essas coisas fazem parte da vida, passear, tirar férias, viajar, enfim, mas a nossa vida tem um significado muito maior. Nós somos chamados para construir algo para o reino de Deus, e isso nos move, então a gente vai aprendendo diante disso, e vai crescendo nisso, e vai buscando ao Senhor, e pedindo que Ele vá confirmando no nosso coração. Deus precisou mudar o meu coração em muitas coisas, naquilo que eu tinha de visão limitada das coisas, de por vezes ter desafios, mas Ele tem me ajudado a crescer, e eu tenho podido celebrar aquilo que Deus tem chamado a gente a viver, não só nesse tempo, mas em tantos outros que Ele nos permitiu e vai continuar nos permitindo ver, porque tudo é para a glória dEle. E diante disso, desse chamado do próprio Deus, lá naquele tempo, de abrir a nossa casa, a gente pôde, então, se abrir, se engajar, abrir a casa, liderar uma célula e poder, hoje, relatar tantos milagres. Hoje seria possível colocar aqui vários testemunhos daquilo que Deus já fez. Mas eu queria também encorajar você, não sei como está o seu coração, mas eu quero te encorajar também a se abrir para aquilo que Deus tem te chamado a viver, para aquilo que é a sua parte, aquilo que Deus tem colocado diante de você, para que você seja usado também, para que o reino avance, e tudo aquilo que você possa perceber, tudo que é movimento do Senhor, e certamente eu creio que cada um de nós aqui vai poder presenciar o poder da presença de Jesus nos ambientes aonde Ele tem nos levado, e certamente a partir dessa compreensão daquilo que a gente vai entendendo, a gente vai podendo ajudar um ao outro, não deixando ninguém para trás, mas entendendo os movimentos de Deus, aquilo que Ele está fazendo, e realmente abrindo a nossa vida para que Deus possa realizar grandes coisas, assim como Pedro foi usado para abrir os olhos daqueles irmãos, daquela igreja. Talvez eu e você hoje possamos ser instrumentos do Senhor também, para abrir os olhos de outras pessoas, para que possam viver o que Deus tem chamado cada um para viver, que possam cumprir o propósito do Senhor para esse tempo. É por isso, e nós cremos que tudo isso vai ser celebrado, e nós precisamos celebrar cada dia mais. Por isso, agora, dia 30, nós vamos fazer essa celebração, essa festa de multiplicação. O que é isso, gente? É uma festa. Nós vamos celebrar, nós vamos se alegrar. Por quê? Porque Deus tem nos conduzido. Ele tem feito coisas grandes, Ele tem nos levado. Nós já vamos, nesse mês, olha, é possível que a gente eu tinha falado da gente alcançar 20 casas abertas nesse mês, né? Mas eu já estou crendo que talvez a gente vai passar, nem que seja uma a mais, mas pode ser. Mas assim, não é pelo número, de novo eu falo isso, mas é pela quantidade de ambientes abertos onde o amor de Jesus está sendo espalhado, proclamado, anunciado, onde o poder dele está sendo manifesto, porque corações como o meu e o seu se abriram, entenderam e querem realmente comunicar o amor de Jesus e espalhar por toda essa cidade. Então, vem preparado dia 30, convida pessoas, alvos de amor seus. Nós vamos fazer no pavilhão, por isso, vai ter mais espaço. A gente quer chamar muitas pessoas, a gente quer que pessoas conheçam ao Senhor. A propósito, como o André trouxe, a gente está ainda vendo, mas é possível que um dos palestrantes da conferência estejam aqui e possam realmente trazer uma palavra muito encorajadora sobre a nossa vida. Então, convide os seus alvos de amor. Vamos ter batismos, irmãos que tomaram a decisão vão estar ali vivenciando esse tempo, algo muito profundo, muito especial, e eu quero que a gente possa celebrar cada dia mais aquilo que Deus tem feito. Queridos, vamos ficar de pé agora. Eu quero
te convidar para nós orarmos nesse momento. Nós temos falado muito aqui sobre a missão de fazer discípulos, e ela acontece em todos os lugares. Mas hoje eu queria poder dizer para você o que de fato Deus faz, e Ele age por meio da nossa vida, dentro das casas também. O poder da presença de Jesus é que tem transformado vidas como a da Grazi e de tantos outros, esse poder que não se limita a um prédio de igreja. É por isso que nós falamos que não é aqui. Aqui é só um prédio, mas é onde o Espírito de Deus estiver. Eu e você vamos presenciar milagres, maravilhas e o poder de Jesus. Mas Ele não faz só para as outras pessoas. Nesse processo Ele trabalha em mim e em você. Ele trabalha áreas que precisam ser trabalhadas em nós. Ele quebra muitos paradigmas. Ele constrói coisas profundas no meu e no seu coração. E Ele nos restaura. A gente falou sobre o Retiro Minha Vida Tem Jeito, ferramentas de restauração. Mas o Senhor nos restaura para que nós também sejamos restauradores, para que nós possamos ser agentes de restauração, por meio do amor de Jesus. De novo, não somos nós que fazemos qualquer coisa, mas é o poder de Deus agindo por meio da nossa vida. Então, o meu chamado para nós hoje como igreja, queridos, é que a gente possa compreender a profundidade disso, a ponto de nós não conseguirmos mais viver uma vida simplesmente para as nossas necessidades, mas para que a gente possa desejar ver o poder de Deus agindo por meio das nossas vidas, aonde Ele nos levar, aonde Ele nos conduzir. E saiba, se há algum medo, alguma resistência, alguma preocupação excessiva, coloca isso diante do Senhor. Ele pode te usar, Ele quer te usar, e eu creio que Ele vai usar a vida de cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, primeiramente com pessoas que talvez possam estar aqui e ainda não tomaram uma decisão de entrega do seu coração a Jesus. Ainda não vivem essa dinâmica de uma profundidade com o Senhor. Ainda não desfrutaram desse poder de Deus na sua própria vida. E antes de sermos agentes disso, nós precisamos de fato viver isso, desfrutar da presença de Jesus em nós. Por isso eu quero perguntar aqui a alguém que ainda não tomou uma decisão de entrega do seu coração a Jesus, que ainda não experimentou do poder de Jesus atuando na sua própria vida, no seu coração. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos fazer uma oração agora. E se você ainda não fez essa oração, se você ainda não fez a entrega, ou se você tem alguma dúvida sobre isso, eu quero te convidar a orar comigo nessa hora. Quero convidar toda a igreja a fechar os olhos agora e estar em oração, em clamor a Deus, diante desse momento. Eu quero te convidar a orar assim comigo. Senhor Jesus, eu te louvo, obrigado por poder saber que o Senhor é um Deus de poder e que esse poder atua na vida de pessoas. Eu hoje quero colocar a minha vida diante do Senhor e eu quero dizer que eu quero desfrutar desse poder sobrenatural. Eu quero ver esse poder agindo na minha vida e no meu coração. Eu quero, Senhor, ser salvo por Ti. E eu quero que o Senhor transforme a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Alguém fez essa oração de entrega da sua vida pela primeira vez?
Não? Ok. Mas eu quero orar também com você que é discípulo de Jesus. E talvez Deus esteja falando contigo nesse tempo de multiplicação. E talvez você esteja relutando em algumas coisas. Talvez o seu coração esteja ainda não entregue para viver de fato esses movimentos que Deus quer que nós façamos. E eu quero te convidar a você aí no seu lugar mesmo, a você falar com o Senhor, a você expressar para Ele aquilo que você tem entendido diante dEle, a maneira como você tem respondido ao Senhor. Então eu quero que você possa falar com Deus agora. Esse é o seu tempo com o Senhor. Fale com Ele. E se você quer, assuma um compromisso com o Senhor. Deus, eu quero ver o Teu poder sendo manifesto na minha casa, nos lugares onde o Senhor me levar. Eu quero assumir um compromisso contigo, de ir por onde o Senhor quiser me conduzir, assim como foi com a vida de Pedro. Mas que também você possa colocar hoje a sua casa, a sua vida, tudo aquilo que você tem à disposição do Senhor, para que Ele use, para que Ele faça da maneira como Ele quer. Então esse tempo é seu. Você pode orar ao Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos encoraja, nos impulsiona e nos confronta. Obrigado porque podemos ver os Teus discípulos, Pai, que viveram algo tão profundo diante do Senhor, diante do chamado do Senhor, para que eles entregassem as suas vidas, entregassem o seu tempo, os seus recursos, tudo aquilo que eles tinham à disposição do Senhor. Pai, hoje nós somos os Teus discípulos nesse tempo. O Senhor escolheu nos colocar na terra nesse tempo, mas com um propósito de que o Teu reino avance, de que assim como foi com os discípulos que proclamaram o Teu amor, a Tua grandeza e o Teu poder, nós hoje possamos ser os proclamadores. Pai amado, nós vemos o quanto o Teu poder se manifesta no nosso meio, o quanto o Teu poder manifesto naquela casa, na casa de Cornélio, aonde à medida que o Teu servo Pedro orava, as pessoas foram alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Eu quero hoje, Pai, liberar uma palavra sobre a vida dessa igreja, Deus, de que à medida que cada um aqui se dispor, que cada um aqui entregar a sua vida, abrir o seu coração, abrir a sua casa, entregar todos os seus recursos para o Senhor, à medida que cada pessoa abrir a sua boca para falar do Teu amor e da Tua grandeza e do Teu poder, pessoas serão salvas, pessoas serão alcançadas, serão transformadas, terão suas vidas ressignificadas pelo poder do Senhor que opera nas nossas vidas. Não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que nós temos, mas é pelo que o Senhor faz por meio de nós. É pelo agir do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Pai, eu creio, eu falo pela fé que eu creio muitas casas abertas para que o amor do Senhor seja repartido, para que a Tua palavra seja proclamada, para que o reino de Deus avance e nós possamos ver o Vale do Sino sendo tomado pelos discípulos do Senhor, por pessoas sedentas de ver outros desejosos podendo ter suas vidas transformadas. Pai, em nome de Jesus,
Usa as nossas vidas, toma as nossas casas, toma os nossos recursos. Usa, Pai, o dinheiro que o Senhor tem colocado nas nossas mãos também, para que a Tua obra avance. Deus amado, usa as nossas mãos, usa a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso intelecto, tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado, todos os dons, os recursos, os talentos, tudo, Pai. Nós queremos colocar à disposição, e hoje, como Tua igreja, nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui. Leva, Pai, recebe cada compromisso que foi firmado nessa manhã, cada palavra dita ao Senhor, de um compromisso assumido diante de Ti, Pai. Que possamos ser fiéis naquilo que temos nos comprometido com o Senhor. Pai, se porventura alguém ainda tem tido dificuldades, desafios de compreender aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, que nós também possamos, como irmãos, também ajudar uns aos outros, para que todos possam compreender, e que ninguém fique para trás, mas que nós possamos juntos avançar na visão e na missão que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Pai, nós rendemos a Ti nosso coração, nossa vida ao Senhor, e pedimos: cumpre a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos terminar celebrando ao Senhor, mas saia refletindo naquilo que Deus falou com você e o que você vai fazer. Não fique somente naquilo que Deus falou, mas coloque em prática aquilo que Ele tem te chamado para viver. Vamos terminar celebrando, adorando ao Senhor.